Imagine passar anos dedicando sua vida à família, cuidando com carinho, sacrificando seus sonhos e desejos, sempre colocando o bem-estar dos seus entes queridos em primeiro lugar. Você se torna o pilar da casa, a pessoa que todos procuram em momentos de necessidade, que sempre tem um conselho, uma palavra de conforto ou um gesto de amor. Agora, imagine que, ao chegar à velhice, quando suas forças começam a diminuir e as tarefas do dia a dia se tornam mais difíceis, você é deixado de lado, esquecido por aqueles a quem tanto dedicou a vida. Essa é a realidade de muitos idosos em nossa sociedade. A história que vamos contar hoje é um exemplo comovente dessa triste realidade. Maria era o tipo de mulher que todos admiravam. Desde muito jovem, tinha uma força de vontade inabalável e uma dedicação impressionante à sua família. Cresceu em uma época em que as oportunidades para mulheres eram limitadas. Mas isso nunca impediu de sonhar alto para seus filhos e trabalhar duro para garantir que eles tivessem o que precisavam. Era uma esposa dedicada, mãe incansável e uma verdadeira guerreira, sempre colocando as necessidades da família acima das suas próprias. Na juventude, Maria casou-se com João, um homem trabalhador que compartilhava com ela os desafios e as alegrias da vida familiar. Juntos, construíram uma vida baseada em amor, respeito e muito sacrifício. João trabalhava como operário em uma fábrica, enquanto Maria cuidava da casa e dos filhos. A vida era difícil, mas Maria nunca reclamou. Pelo contrário, encontrava alegria em pequenos gestos, como preparar as refeições preferidas dos filhos ou costurar suas roupas com carinho. Ela sempre acreditou que seu papel na vida era garantir o bem-estar de sua família, e isso se refletia em cada uma de suas ações. Maria acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã e arrumar as crianças para a escola. Durante o dia, fazia malabarismos entre as tarefas domésticas e o trabalho ocasional como costureira, apenas para complementar a renda da família. À noite, mesmo exausta, tinha um sorriso no rosto e uma palavra de conforto para todos. Seus filhos cresceram vendo o exemplo de sua mãe, uma mulher forte, que nunca deixava a adversidade abatê-la. Os anos passaram, e Maria viu seus filhos se tornarem adultos. Ela os ajudou a enfrentar os desafios da vida, os incentivou a estudar, a encontrar bons empregos e, eventualmente, a formar suas próprias famílias. Era com orgulho que ela assistia a essas conquistas, sabendo que, de alguma forma, seu trabalho árduo tinha valido a pena. Contudo, à medida que os filhos seguiam suas próprias vidas, Maria começou a perceber que as visitas se tornavam menos frequentes, as conversas mais breves e as demonstrações de carinho cada vez mais raras. Quando João faleceu, após mais de 50 anos de casamento, Maria sentiu que seu mundo desmoronava. Ele havia sido seu companheiro em todas as jornadas, seu confidente e seu apoio. A perda de João foi devastadora, mas Maria tentou se manter firme, acreditando que, com o tempo, a dor diminuiria. No entanto, o que ela não previa era que essa perda marcaria o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de solidão e abandono. Aos 80 anos, Maria começou a sentir o peso da idade. Sua saúde, que sempre fora robusta, começou a declinar. As articulações doíam, a visão enfraquecia, e as tarefas diárias que antes realizava com facilidade se tornaram desafios imensos. Ela passou a depender cada vez mais dos filhos, esperando que eles estivessem por perto para ajudá-la. No início, os filhos faziam o que podiam. Ligavam de vez em quando, passavam em sua casa aos finais de semana e, ocasionalmente, levavam na consulta às médicas. Mas à medida que o tempo passava, a frequência dessas visitas foi diminuindo. A vida dos filhos estava ocupada demais. Entre carreiras exigentes, criação de filhos e outras responsabilidades, parecia que não havia mais espaço para Maria em suas vidas. O que começou com visitas esporádicas e ligações rápidas, acabou se tornando um silêncio doloroso. Maria, que havia passado a vida inteira rodeada de pessoas que amava, agora passava os dias sozinha, na companhia de suas lembranças e de uma casa que, para ela, parecia cada vez mais vazia. No início, eles ainda visitavam a mãe regularmente, trazendo os netos para passar tardes agradáveis ao lado dela. Essas visitas eram os momentos mais aguardados por Maria, que se preparava com antecedência para receber os filhos e netos com suas comidas preferidas e histórias cheias de carinho. Maria, que sempre foi uma mulher independente e orgulhosa, começou a sentir o peso da solidão. A casa que antes era cheia de vida agora parecia vazia e fria. Os risos dos netos foram substituídos pelo silêncio,
e as conversas animadas com os filhos se tornaram lembranças distantes. Maria passou a maior parte de seus dias sozinha, olhando pela janela na esperança de ver algum sinal de que sua família estava por perto. A rotina de Maria se tornou monótona e triste. Ela se levantava todas as manhãs com a esperança de ouvir a campainha tocar, de ver um de seus filhos entrar pela porta com um sorriso no rosto. Mas, na maioria das vezes, essa esperança era frustrada. As semanas se transformaram em meses, e as visitas se tornaram tão raras que, quando aconteciam, eram cheias de constrangimento e desconforto. Os filhos, consumidos pela culpa, não sabiam como lidar com a situação e acabavam oferecendo desculpas vazias para sua ausência. Maria nunca reclamou. Ela entendia que seus filhos tinham suas próprias vidas e responsabilidades, mas no fundo, a dor do abandono era insuportável. Ela, que sempre se sentiu forte e capaz, agora se via como um peso, uma obrigação que ninguém queria carregar. Essa percepção foi lentamente minando seu espírito, e a vivacidade que antes a caracterizava deu lugar a uma profunda tristeza. No entanto, essa conexão foi se enfraquecendo. As ligações se tornaram breves e esporádicas, e as visitas eram sempre apressadas. Os filhos, cada vez mais distantes, não percebiam o sofrimento silencioso da mãe. A casa de Maria, antes um lar, agora parecia uma prisão de solidão e tristeza. Ela esperava, dia após dia, uma visita inesperada, uma ligação longa, um abraço apertado, qualquer sinal de que ainda era amada e lembrada. Sua saúde continuou a piorar e, sem o apoio necessário, Maria foi se deteriorando física e emocionalmente. As tarefas simples, como cozinhar ou até mesmo se levantar da cama, tornaram-se árduas e exaustivas. Ela começou a se isolar ainda mais, evitando até mesmo as poucas interações que tinha com os vizinhos. Maria, que sempre foi uma mulher orgulhosa e independente, agora se via dependente de uma ajuda que nunca vinha. O que Maria mais temia estava acontecendo. Ela estava sendo esquecida. O abandono não foi abrupto, mas gradual, como se os laços que ela havia cultivado ao longo de sua vida estivessem lentamente se desintegrando. Maria sentia que estava se tornando um fardo para seus filhos, uma obrigação incômoda em meio às ocupações diárias deles. Isso a entristecia profundamente, pois sabia que tudo o que desejava era estar perto de sua família, compartilhar momentos simples e ser envolvida pelo calor do amor que ela acreditava ter cultivado ao longo dos anos. Com o passar do tempo, a solidão de Maria se transformou em desespero. As paredes de sua casa, que antes ecoavam risos e conversas, agora só refletiam o silêncio ensurdecedor de sua solidão. Em uma manhã fria, depois de meses sem ver seus filhos, Maria não conseguiu mais levantar da cama. Seu corpo, enfraquecido e desgastado, havia chegado ao limite. Ela permaneceu ali, sozinha, até que, dias depois, um vizinho preocupado decidiu verificar como ela estava. O que encontrou foi uma cena de partir o coração. Maria havia falecido em sua cama, sozinha, sem ninguém para segurar sua mão nos últimos momentos de sua vida. A mulher que dedicou toda a sua existência a cuidar dos outros, foi deixada morrer sozinha, sem o carinho ou a presença daqueles que mais amava. A história de Maria é um triste reflexo de como, muitas vezes, esquecemos aqueles que um dia foram nossos pilares. É um alerta para todos nós, para que não deixemos que o cotidiano nos afaste de quem mais precisa de nós. O abandono dos idosos é uma realidade dolorosa e injusta, e é nossa responsabilidade como sociedade garantir que eles sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem. Afinal, todos nós envelhecemos, e o que fazemos pelos outros hoje pode ser o que um dia farão por nós. Essa história é um lembrete doloroso de como muitos idosos são tratados em nossa sociedade. Ela nos faz refletir sobre o quanto a sociedade moderna, com seu ritmo acelerado e prioridades muitas vezes equivocadas, tende a negligenciar aqueles que um dia foram a base de nossas vidas. Os idosos, que dedicaram décadas ao trabalho, à família e à construção de um mundo melhor para gerações seguintes, frequentemente se veem relegados ao esquecimento, isolados e abandonados justamente quando mais precisam de apoio e carinho. Na pressa do dia a dia, é fácil esquecer que o tempo passa para todos nós, jovens hoje, mas um dia todos envelheceremos. As mesmas pessoas que agora estão em plena atividade, envolvidas em suas carreiras e em suas próprias famílias, um dia estarão na mesma posição daqueles que hoje são ignorados. É uma realidade inevitável que muitos preferem não encarar, mas que se torna cada vez mais urgente à medida que a população envelhece.
O envelhecimento é uma fase natural da vida, mas a maneira como lidamos com ela revela muito sobre nossa sociedade. No passado, os idosos eram respeitados e honrados por sua sabedoria e experiência. Eles eram vistos como guias e conselheiros, e sua presença era valorizada dentro da família e da comunidade. No entanto, à medida que a sociedade se modernizou, esses valores foram se perdendo. O que antes era uma cultura de respeito e cuidado se transformou em uma cultura de esquecimento e descaso. Um dos aspectos mais tristes dessa realidade é o abandono emocional. Muitos idosos passam os dias em silêncio, sem a companhia de seus familiares, sem a troca de afeto e sem a sensação de pertencimento que tanto desejam. Eles se tornam invisíveis para aqueles que deveriam estar mais próximos, e essa invisibilidade é um dos fardos mais pesados que um ser humano pode carregar. O abandono físico também é uma realidade cruel. Idosos que por anos foram autossuficientes, de repente se veem incapazes de realizar tarefas simples. Sua mobilidade se reduz, a visão e a audição enfraquecem, e a necessidade de assistência se torna constante. Mas, em vez de receberem o cuidado necessário, muitos acabam sozinhos em casas vazias ou em instituições onde o carinho e a atenção são raros. A falta de interação social e o isolamento afetam profundamente a saúde mental dos idosos. A solidão pode levar à depressão, ansiedade e outros problemas emocionais que agravam as condições físicas pré-existentes. Estudos mostram que idosos que mantêm conexões sociais e têm apoio emocional vivem mais e com melhor qualidade de vida. No entanto, a realidade é que muitos passam anos sem sentir o toque de uma mão amiga, sem ouvir uma palavra de conforto e sem a companhia de alguém que os valorize. Outro ponto que precisa ser considerado é a questão do respeito. Em muitas culturas, o respeito aos mais velhos é um valor fundamental. No entanto, no mundo ocidental, a obsessão pela juventude e pela produtividade acaba relegando os idosos a um segundo plano. Eles são vistos como menos úteis, e essa percepção se reflete no tratamento que recebem. O respeito que deveria ser inerente a qualquer ser humano, independentemente de sua idade, é frequentemente esquecido quando se trata dos mais velhos. Mas por que essa mudança aconteceu? Parte disso se deve às transformações nas estruturas familiares. Antigamente, era comum que várias gerações de uma mesma família vivessem juntas ou muito próximas. Isso facilitava o cuidado com os idosos, que permaneciam integrados à vida familiar. Com o aumento da urbanização e a necessidade de mobilidade para o trabalho, as famílias começaram a se dispersar. Além disso, a cultura individualista do mundo moderno valoriza a independência, o que pode levar ao afastamento dos laços familiares. A realidade económica também contribui para o abandono dos idosos. Muitos filhos se veem sobrecarregados com as demandas do trabalho e das suas próprias famílias e acabam sem tempo ou recursos para cuidar de seus pais idosos. Isso leva à terceirização desse cuidado, muitas vezes para instituições que não possuem os recursos adequados para proporcionar um ambiente acolhedor e digno. Nessas instituições, os idosos podem acabar vivendo de forma mecânica, sem o afeto que tanto necessitam. O que esquecemos, porém, é que o que fazemos com nossos idosos hoje pode refletir em nosso próprio futuro. A maneira como tratamos os mais velhos envia uma mensagem clara às gerações seguintes. Se mostramos que é aceitável negligenciar e abandonar aqueles que um dia foram os pilares de nossas vidas, estamos criando um ciclo de abandono que, inevitavelmente, se voltará contra nós mesmos. É urgente que, como sociedade, repensemos nossa atitude em relação aos idosos. Precisamos resgatar os valores de respeito, carinho e cuidado que sempre deveriam ter sido a base de nossas interações com os mais velhos. Isso começa dentro de casa, com cada um de nós fazendo um esforço consciente para estar presente na vida de nossos pais e avós, para demonstrar a eles o amor e a gratidão que merecem. O tempo que passamos com os idosos não deve ser visto como uma obrigação, mas como uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências. Eles têm histórias para contar, sabedoria para compartilhar e amor para dar. E, ao cuidarmos deles, estamos não apenas retribuindo o que fizeram por nós, mas também construindo um futuro melhor para nós mesmos e para as gerações que virão. Além disso, é essencial que as políticas públicas e as instituições sociais sejam direcionadas para garantir que os idosos vivam com dignidade. Isso inclui a criação de programas que promovam o envelhecimento ativo, que integrem os idosos à sociedade e que ofereçam suporte adequado às famílias que cuidam de seus membros mais velhos.
Também é crucial garantir que as instituições que acolhem idosos sejam bem equipadas e geridas, proporcionando não apenas cuidados básicos, mas também um ambiente acolhedor e afetuoso. Em última análise, o que está em jogo é a nossa humanidade. Como sociedade, seremos julgados pela maneira como tratamos nossos membros mais vulneráveis. Os idosos não são um fardo, mas um tesouro de sabedoria e experiência. Eles merecem respeito, carinho e gratidão, e é nosso dever assegurar que vivam seus últimos anos com a dignidade que conquistaram ao longo de suas vidas. A história de Maria é um lembrete doloroso, mas necessário. Ela nos desafia a olhar para além de nossas próprias vidas ocupadas e a reconhecer a importância de cuidar daqueles que vieram antes de nós. Ao fazê-lo, não apenas oramos o passado, mas também garantimos um futuro onde o respeito e o cuidado com os mais velhos sejam valores inabaláveis, protegendo-nos das mesmas armadilhas que Maria enfrentou. Afinal, o tempo passa para todos, e o que fazemos hoje pode, um dia, retornar para nós. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo até o final. Cada um de vocês é essencial para o nosso canal e para essa jornada de reflexão e aprendizado que estamos construindo juntos. Sua presença, seu comentário e seu apoio são o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos que toquem o coração e despertem a consciência. Espero que essa história tenha feito vocês refletirem sobre a importância de cuidar de quem amamos. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!